Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Lima Barreto. Parte 2. O jardim ia se povoando de marítimos cansados, e as mulheres, raparigas de condição modesta e ínfima, passavam apressadas e desconfiadas. Por que razão, Machado, todas as mulheres nesta terra têm medo dos homens? Perguntou-me Gonzaga. É porque os homens não são bons. Eu creio que sim. Aqui não é a mulher que quer enganar o homem, é este que quer enganar a mulher. Penso como o senhor, e a prova está no noticiário dos jornais. São os amantes que roubam das amantes. São os maridos que fazem passar para as suas algibeiras os dotes das mulheres. São os pais que fraudam as legítimas das filhas. São os irmãos que furtam as joias das irmãs. E é o que vem à tona. À vista disto, o adultério não vale nada. Vamos-nos. Saímos do jardim e tratei de ir para a casa escrever umas cartas aos parentes em Minas. E quando, ao dia seguinte, para enviá-las, entrei no correio, precisando endireitar um endereço, fui a uma das mesinhas onde se encontram grossas pernas e tinta rala. Todas estavam tomadas. Fiquei então à espera junto a uma delas. Reparando melhor, verifiquei que o ocupante era Gonzaga de Sá. Não escrevia, olhava alguns selos espalhados sobre a mesa. Oh, Sr. Gonzaga de Sá, ande! Tu, à sua espera. Já viste os novos selos? Não te falei ontem em emblemas, viste? Alguns. É bom ver. Tem aqui de 10 réis, 20, 50, 100, 200 e 400. O senhor faz coleção? Não. Amo os homens ilustres. E os selos trazem as efígies de alguns deles. Temos aqui Aristides Lobo, Benjamin Constant, Pedro Álvares, Wandenkolk, Deodoro e Prudente. Ideia feliz. Pena é que, ao lado, não trago alguns dados biográficos para que os pósteros saibam quem foram. E boas sentenças morais para a edificação dos contemporâneos e dos pósteros. A ideia é excelente. Teríamos, assim, o Plutarco brasileiro em franquias postais, embora sem isso provocam reflexões estes selos. Quando olhares em Aristides Lobo, 10 réis, dirás logo contigo. Está aí um homem que nasceu para 10 réis, o que não aconteceu com o Benjamin que chegou a vintém, felizardo. Vá que recebes uma carta urbana, lá vem Wandelkock, cor de telha, 100 réis, pensarás de ti para ti, como foi longe. E não é tudo, se ao mesmo tempo tiverdes um Deodoro, verdoengo, 200 réis, um Prudente, acinzentado, 400 réis, e um Pedro Álvares, só 50 réis, e os outros? Eis aí como estava a pensar sobre os selos. E pensar sobre selos é dos mais modestos propósitos intelectuais, não te parece? De fato. Bem, escreve a tua carta. Petrópolis. Gonzaga de Sá dizia-me: a mais estúpida mania dos brasileiros, a mais estulta e lorpa é a aristocracia. Abre aí um jornaleco desses de bonecos e logo dás com uns clichês muito negros. Olha que ninguém quer ser negro no Brasil. Dás com os clichês muito negros encimados pelos títulos: Enlace Souza e Fernandes ou Enlace Costa e Alves. Julgas que se trata de grandes famílias nobres? Nada disso. São doutores arrivistas que se casam muito naturalmente com filhas de portugueses enriquecidos. Eles descendem de fazendeiros arrebentados, sem nenhuma nobreza, e os avós da noiva ainda estão à rabiça do arado, na velha gleba do minho, e doidos pelo caldo de unto à tarde. Sabem bem que não tenho superstição de raça, de cor, de sangue, de casta, de coisa alguma. Para mim, só há indivíduos, e eu, mais do que ninguém, pois descendo dos Sás que fundaram esta minha cidade, podia tê-las. Mas sei o que era necessário para tê-las. Precisava, para me considerar nobre, que meus avós tivessem obedecido a todas as regras da nobreza. Eles que se casaram em toda a parte, eles nunca se importaram com os seus forais. Agora vou eu totalmente gritar por aí, pela rua do ouvidor. Eu sou Sá, nobre, fidalgo, escudeiro, etc, etc. Pois descendo de Salvador de Sá, etc, etc. Isto, digo eu que sou Sá. Agora imagina tu um Fernandes aí qualquer com tais prosápias. Uma instituição só é válida quando é mantida com as suas leis. Os nobres aqui degradaram-se porque não respeitaram as regras da linhagem.
Sabes bem o que quer dizer degradar nos códigos da nobreza? Sei, é voltar, por inobservância de disposições deles, ao terceiro estado, onde para a verdadeira nobreza está incluída a burguesia. Os Colberts, os antepassados dos grandes ministros. Degradaram-se voluntariamente para ser trapaceiros em Lyon, creio eu, concluiu o meu amigo. Eram 4 horas e nós tínhamos vindo por deleite até o Pedregulho. Ao olhar lá para as bandas do Jockey, a estação da Leopoldina, Gonzaga lembrou. Vamos ao Engenho da Penha? Onde é? Vocês só conhecem a Tijuca e Botafogo. O Rio tem mais coisas belas. É ali. E apontou para o Lago dos Órgãos. Continuou depois. Fica à margem de um canal de cerca de 2 milhas que separa a Ilha do Governador de terra firme. Parece um rio quando se o vê escorrer mansamente por entre as terras próximas, singrando de botes, de perus, de canoas, de faluas, cujas velas a viração enfuna amorosamente e os impele devagar. De frente fica o galeão da Ilha do Governador e o Fundão, uma outra ilha, povoados ambos os lugares de mangueiras maravilhosas. Imagina tu que, afora, as que o raio pôs abaixo, as do galeão são algumas dezenas em quadrilátero e viram D. João VI. A enfermaria de loucos que elas ensombram majestosamente foi casa de residência do rei simplório e infeliz. Vamos. Tomamos o trem. Era um dos de Petrópolis, e ia cheio dos tais de que me falava ainda há pouco Gonzaga. Compramos primeira classe para bom sucesso, mas passamos logo para a segunda. O meu amigo adquiriu um jornal e pôs-se a ler. Fiquei olhando a paisagem de mangues, desoladora, desanimadora. Chegamos, saltamos, fomos a um botequim. Servimos-nos de cerveja e Gonzaga intimou-me. Tens que andar um pouco a pé, lá diz La Fontaine. Aucun chemin de fleurs me conduit à la gloire. Vamos, disse eu. Um pouco longe do botequim, ele me fez parar e falou-me assim. Fugi dessa gente de Petrópolis porque para mim eles são estrangeiros, invasores, as mais das vezes sem nenhuma cultura e sempre rapinantes, sejam nacionais ou estrangeiros. Eu sou o Rio de Janeiro, com seus tamoios, seus negros, seus mulatos, seus cafuzos e seus galegos também. Continuamos a andar e logo depois retomou a palavra com a doçura habitual. Já reparaste que não há nada mais sediço que as notícias de Petrópolis? Quase não as leio, respondi. Fazes mal. É preciso que nos preocupemos com as culminâncias de nós mesmos. Não te patenteias? Interessa-te por Petrópolis, homem. Insignificantes, embora merecem atenção as notícias de lá. É só quem sobe, quem desce, não há dúvida. Não censura um cronista mundano que se preocupa com quem sobe, mas com quem desce. Não é lá muito do seu ofício. Deixe isso para a irmã Paula. E não é só isso. O pior é que são notícias iguais às de qualquer lugar, vulgares, chatas, que pobreza. Que espécie de notícias queria o senhor? Eu? Escândalos mundanos. Qual? É vulgar? Queria reformas, revoluções, inversões dos valores. X. Como? Imagina tu que um ousado filósofo do Manual da Civilidade, espécie zoológica que deve florescer na bela cidade da Serra, lembra-se de inverter o consagrado no Dante, e que, aceitando as suas audazes ideias, a sociedade petropolitana obriga a nos vir dizer, com grave escândalo para a cidade nova e Catumbi, a seguinte delícia. Agora em Petrópolis, come-se com a faca, e os casamentos são feitos em pijama. Oh, gozo! Demais, tudo tem sido invertido, baralhado, passado do branco para o preto. Só o savoir-vivre mantém-se no mesmo. Não é possível. Existe uma inversão em tão transcendentes regras, não achas? É certo, mas a culpa então não é do noticiarista, é de Petrópolis. Por quê? Não tem história e pouca fantasia. Gente feliz. Por esse tempo, desembocávamos diante do mar. Tínhamos atravessado pequenas plantações de aipim, batata doce, abóbora. A estrada era ali, aqui, ladeada de capinzais e cercas de maricá. No alto de um morro lavravam, e quem guiava os bois era uma rapariga portuguesa que tinha um grande chapéu de palha de coco e um lenço vermelho de alcobaça ao pescoço. O mar. Parecia mesmo um rio. Na frente, margem esquerda, um manicômio com suas vetustas mangueiras joaninas e o seu campo liso e arenoso. Um ilhote ficava no meio do canal e tinha, ainda em pé, as paredes de um sobrado. Perguntei o que era aquilo a Gonzaga.
É o Cambambe. Aquelas paredes foram de um sobrado em cujo andar térreo havia uma venda. Ali? Para quê? Antes das estradas de ferro, as comunicações com o interior se faziam pelo fundo da Bahia, por Inhomirim, Porto da Estrela, hoje Tapera, e daí até ao cais dos minérios em faluas que passavam por aqui. Os tripulantes desta é que sustentavam a venda que existiu há 50 anos naquele ilhéu sem uma árvore. Gonzaga lembrou-me depois que Estácio de Sá viera morrer do ferimento por flecha recebido em combate naquela ilha do governador, que estava ali na minha frente. Olhei o canal, segui com o olhar as mangueiras centenárias do galeão, demorei-o sobre as paredes enegrecidas do ilhote, e quando pousei os olhos nas águas mansas do canal, como que vi as canoas de Estácio de Sá, com os seus flecheiros e mosqueteiros deslizarem, levando o conquistador para a morte. O passeador. O que me maravilhava em Gonzaga de Sá era o abuso que fazia da faculdade de locomoção. Encontravam em toda a parte e nas horas mais adiantadas. Uma vez ia eu de trem, vi-o pelas tristes ruas que marginam o início da central. Outra vez era um domingo, encontrei-o na praia dos Flechas, em Niterói. Nas ruas da cidade já não me causava surpresa vê-lo. Era em todas, pela manhã e pela tarde. Segui uma vez. Gonzaga de Sá andava metros, parava em frente a um sobrado, olhava e continuava. Subia morros, descia ladeiras, devagar sempre. E fumando voluptuosamente, com as mãos atrás das costas, agarrando a bengala. Imaginava ao vê-lo nesses trejeitos que, pelo correr do dia, lembrava-se do pé para a mão. Como estará aquela casa assim que eu conheci em 1876? E tocava pelas ruas em fora para de novo contemplar um velho telhado, uma sacada e rever nelas fisionomias que jamais não são objeto. Não me enganei. Gonzaga de Sá vivia da saudade de sua infância gárrula e de sua mocidade angustiada. Ia em procura de sobrados, das sacadas, dos telhados, para que à vista deles não se lhe morressem de todo na inteligência as várias impressões, noções e conceitos que essas coisas mortas sugeriram durante aquelas épocas de sua vida. Entendi que havia nele uma parada de sentimento e que o volumoso caudal de encontro ao dique incógnito crescera com os meses, com os anos, subira muito e se extravasara pelas coisas, pelo total de vivo e de morto que lhe assistia viver. Um dia faltou a repartição. Contou-me isso mais tarde, para contemplar ao sol do meio-dia um casebre do castelo, visto 50 e tantos anos atrás, em hora igual por ocasião de uma gazeta da aula primária. Pobre Gonzaga, a casa tinha ido abaixo, que dor, assim vivendo todo o dia nos mínimos detalhes da cidade. O meu benévolo amigo conseguira amá-la por inteiro, exceto aos subúrbios, que ele não admitia como cidade nem como roça, a que amava também com aquele amor de coisa d'arte com que os habitantes dos grandes centros prezam as coisas do campo. Desse modo, era um gosto ouvi-lo sobre as coisas velhas da cidade, principalmente os episódios tristes e pequeninos, com uma memória muito plástica, de uma exatidão relativa, mas criadora. Ele não tinha securas de foral, de cartas de arrendamento ou sesmaria, nem tinha inclinação para tais documentos, e animava a narração pontilhando-a de graça, de considerações eruditas, de aproximações imprevistas. Era um historiador artista, e ao modo daqueles primevos poetas da Idade Média, fazia história oral, como eles faziam as epopeias. Das coisas, 2 ou 3 aspectos feriam-no intensamente, e sobre eles edificava uma outra mais bela e mais viva. Certa vez, não sei a que propósito, lembrei-me de observar ao meu amigo o seguinte: este rio é muito estrambótico. Estende-se para aqui, para ali. As partes não se unem bem. Vivem tão segredadas que, por mais que aumente a população, nunca apresentará o aspecto de uma grande capital, movimentada densamente. Ele me ouviu calado e depois me disse com aquela pausa de que dispunha certas vezes: penso que toda a cidade deve ter sua fisionomia própria. Isso de todas se parecerem a gosto dos Estados Unidos, e Deus me livre que tal peste venha a nos pegar. O rio, meu caro Machado, é lógico com ele mesmo, como a sua Bahia o é com ela mesma, por ser um vale submerso. A Bahia é bela por isso, e o rio o é também porque está de acordo com o local em que se assentou. Reflitamos um pouco. Se considerarmos a topografia do rio, havemos de ver que as condições do meio físico justificam o que digo.
As montanhas e as colinas afastam e separam as partes componentes da cidade. É verdade que mesmo com os nossos atuais meios rápidos de locomoção pública, ainda é difícil e demorado ir-se do Meier ao Copacabana. Gastam-se quase 2 horas. Mesmo do Rio Comprido às Laranjeiras. Lugares tão próximos na planta, o dispêndio não será muito menor. São Cristóvão é quase nos antípodas de Botafogo. E a Saúde, a Gamboa, a Prainha, graças àquele delgado cordão de colinas graníticas, Providência, Pinto, Nheco, ficam muito distantes do Campo de Santana, que está na vertente oposta, mas com o aperfeiçoamento da viação, a abertura de túneis, etc., todos os inconvenientes ficarão sanados. Esse enxamear de colinas, esse salpicar de morros e o espinhaço da Serra da Tijuca, com os seus contrafortes cheios de vários nomes, dão à cidade a fisionomia de muitas cidades que se ligam por estreitas passagens. A City, o núcleo do nosso glorioso Rio de Janeiro, comunica-se com Botafogo, Catete, Real Grandeza, Gávea e Jardim, tão somente pela estreita vereda que se aperta entre o mar e Santa Teresa. Se quiséssemos fazer o levantamento da cidade com mais detalhes, seria fácil mostrar que há meia dúzia de linhas de comunicação entre os arrebaldes e o centro efetivo da cidade. É que o Rio de Janeiro não foi edificado, segundo estabelecido na teoria das perpendiculares e oblíquas. Ela sofreu, como todas as cidades espontâneas, o influxo do local em que se edificou e das vicissitudes sociais por que passou, como julgo ter dito já. Se não é regular com a estreita geometria de um agrimensor, é entretanto com as colinas que se distinguem e fazem-na ela mesma. Ao nascer no topo do castelo, não foi mais do que um escolho branco, surgindo um revolto mar de bosques e brejos. Aumentando, desceu pela venerável colina abaixo, coleou-se pelas várzeas em ruas estreitas. A necessidade da defesa externa, de alguma forma, obrigou-as a ser assim. E a polícia recíproca dos habitantes contra malfeitores prováveis fê-las continuar do mesmo modo. Quando, de piratas, pouco se tinha a temer. O quilombola e o corsário projetaram um pouco a cidade, e, surpreendida com a descoberta das lavras de Minas, de que foi escoadouro, a velha São Sebastião aterrou apressada alguns brejos para aumentar e espraiar-se, e todo o material foi útil para tal fim. A população preguiçosa de subir construiu sobre um solo de cisco, e creio que Dom João veio descobrir praias e arredores cheios de encanto, cuja existência ele ignorava ingenuamente. Uma coisa compensou a outra, que a corte quis firmar-se e tomar ares solenes. Quem observa uma planta do rio tem, de sua antiga topografia, modestas notícias. Define perfeitamente as preguiçosas sinuosidades de suas ruas e as imprevistas dilatações que elas oferecem. Ali, uma ponta de montanhas empurrou-as. Aqui, um alagadiço dividiu-as em duas azinhagas simétricas, deixando-o intacto à espera de um lento aterro. Vamos às casas e aos bairros. Um observador perspicaz não precisa ler ao alto entre os ornatos de estuque para saber quando uma delas foi edificada. Esse casarão que contemplamos a custo na Rua da Alfândega ou General Câmara é dos primeiros anos da nossa vida independente. Vede-lhe a segurança ostensiva com o que quer parecer mais seguro que uma catedral gótica. A força demasiada das paredes, a espessura das portas. Quem a fez saía das lutas da independência do primeiro reinado e vinha seguro de possuir uma terra sua para viver, a vida eterna da descendência. O tráfico de escravos imprimiu ao Valongo e aos morros da saúde alguma coisa de aringa africana, e a melancolia do cais dos mineiros é saudade das ricas faluas, pejadas de mercadorias que não lhe chegam mais de Inhomirim e da Estrela. Sexto Lettrice Retois. O bonde, porém, perturbou essa metódica distribuição de camadas. Hoje, ponho de parte os melhoramentos. O geólogo de cidades atormenta-se com o aspecto transtornado dos bairros. Não há terrenos mais ou menos paralelos. As estratificações misturam-se, os depósitos baralham-se e a divisão da riqueza e novas instituições sociais ajudam o bonde nesse trabalho plutônico. No entanto, esse veículo alastra a cidade, mas serve aos caprichos de cada um, de forma a fazer o rico morar num bairro pobre e o pobre morar num bairro rico. O mal é o isolamento entre eles. É a falta de penetração mútua, fazendo que sejam verdadeiras cidades próximas, pedindo, portanto, órgãos
próprios para levarem até aos ouvidos das autoridades as suas necessidades e os seus anseios, mas o aperfeiçoamento da aviação sanará tudo isso. Mas se a sua topografia criou essas dificuldades, deu à nossa cidade essa moldura de poesia, de sonhos de grandeza. É o bastante. Não tive senão que lhe dizer que tinha toda a razão. O barão, as costureiras e outras coisas. Tendo aconchegado bem no duro banco os seus vastos anos cheios de meditações e cisma, Gonzaga de Sá noticiou-me: o barão hoje de manhã recebeu um poeta. E daí? O poeta, extraordinariamente inquieto, visivelmente embaraçado, foi lhe perguntar se devia grafar amor com maiúscula. E o Rio Branco? Que não era conveniente no meio do verso, mas no começo quase se impunha. Tenho satisfação em ver de que modo superior vai o barão, influindo nas nossas letras. E com espírito. Ah, o barão. Gonzaga de Sá não pôde deixar ficar no êxtase que esse título lhe provocava, apesar de achar o Paranhos, como ele chamava às vezes o ministro, uma mediocridade supimpa, fora do seu tempo, sempre com o ideal voltado para as tolices diplomáticas e não com a inteligência dirigida para a sua época. Era um atrasado que a ganância das gazetas sagrou e a bobagem da multidão fez um deus. O que Gonzaga admirava era o título dado pelo imperador. Por essa ocasião, ao pensar eu nisto, repimpado em um luxuoso automóvel de capota arriada, passou, com o ventre proeminente atraído pelos astros, o poderoso ministro de Estrangeiros. Ao ver através das grades do jardim passar o barão, desdenhoso e enjoado, Gonzaga de Sá me disse: este Juca Paranhos era outro modo dele tratar o barão do Rio Branco. Faz do Rio de Janeiro a sua chácara, não dá satisfação a ninguém, julga-se acima da Constituição e das leis, distribui o dinheiro do tesouro como bem entende. É uma espécie de Roberto Walpole. O seu sistema de governo é a corrupção. Mora em um palácio do Estado sem autorização legal, salta por cima de todas as leis e regulamentos para prover nos cargos de seu ministério os bonifrates que lhe caem em graça. Em falta de complicações diplomáticas, ele as arma para mostrar o seu atilamento de Talleyrand ou a sua astúcia bismarckiana. É um autocrata, um Khedive. Por isto, é bem um futuro Egito. Ele estudou, é verdade, as nossas questões de limites, mas nunca falou no Joaquim Caetano, nem no velho Teixeira de Melo. Propositadamente esqueceu-os e fez que as gazetas os esquecessem também. Quando o imperador leu o L'Oyapock e L'Amazon de Joaquim Caetano, disse que o livro valia um exército de 600 mil homens. Ganha a Juca a questão do Amapá, recebe a dotação, pensão e os filhos também. Entretanto, a filha de Joaquim Caetano vive miseravelmente. É isto. Este Rio Branco é egoísta, vaidoso e ingrato. O seu ideal de estadista não é fazer a vida fácil e cômoda a todos. É o aparato, a filigrana dourada, a solenidade cortesã das velhas monarquias europeias. É a figuração teatral, a imponência de um cerimonial chinês. É a observância das regras de precedência e outras vetustas tolices versalhesas. Não é bem com o Luís XIV que tem pontos de contato. Ele imita Dom João V, sem Odivelas, talvez, mas o imita. Tivemos um cardeal por muito dinheiro. Foi a espécie de sino monstro da Mafra, que era o orgulho do rei português. Nós estávamos sentados num banco do Campo de Santana. Tínhamos marcado um encontro ali, para que ele me mostrasse onde ficava exatamente o teatro provisório. Depois de ter cumprido a promessa, deixamos-nos ficar sentados, apreciando a tarde e conversando. Em dado momento surgiu na nossa frente uma menina bonita, acompanhada da notável complacência das velhas mães das meninas bonitas. Aqueles visitantes do Campo de Santana nos surpreenderam, e a menina bonita lentamente passou diante de nós, catando olhares nos escassos frequentadores daquele parque abandonado. Era ovelha desmalhada, não pertencia ao grupo das que são vistas às vezes naquele jardim. Cheirava à Rua do Ouvidor e ao balcão, bar de Botafogo. Contudo, nem mesmo ao olhar decrépito de Gonzaga de Sá e ao meu estonteante de plebeísmo, ela perdoou. Levou-os para casa, quando desfilou diante de nós vagarosamente. Fiquei-lhe agradecido do fundo do coração. Até o dia de hoje, disse-me Gonzaga de Sá, ao perder as duas mulheres de vista, em que já vou contando mais de 60 anos de existência. Eu me lastimo de não ter tido uma longa e perfeita intimidade com alguma costureira.
Eu, a quem a convivência com tão precioso e excepcional superior hierárquico permitia que se me penetrasse um pouco de seu feitio mental, pus-me doidamente a tirar conclusões daquele seu pequeno desgosto. Era de fato bastante instrutivo, pois ficarias, já o tratava por tu e você, admiravelmente apto para julgar a correção do corte dos vestidos das grandes damas, com o que obterias um critério inerrável para estabelecer a escala de suas almas. De mais a mais, as condições do ofício devem dar às moças das oficinas uma forma de espírito especial e rara. Inconscientemente, hão de comparar a nudez das ancas e a frugalidade dos braços nus das suas ricas freguesas com o fascinador, retumbante o fornido aspecto que toma o corpo delas, sob fazendas caras com acolchoados hábeis, onde observar também a iníqua natureza dual das paixões que elas e as freguesas inspiram aos homens. Que influência maravilhosa, meu Deus, exerce a caça sobre os nossos sentimentos. Está aí uma pura questão de tecelagem que provoca curiosas reações psíquicas. Tudo isso, continuei a dizer com certo entusiasmo, há de romper em excelentes sarcasmos dignos do ouvido de uma alma magoada. Tens razão, menino. Com a tesoura do seu humilde ofício, criam a beleza dos profissionais, donde orgulho que se choca com a percepção da sua real situação. Daí o sarcasmo. A mim, surpreendera-me o jeito matemático que Gonzaga de Sá dava ao resumo das minhas palavras, mas bem cedo percebi que troçava quando me disse com aquele seu meio sorriso cético: estamos, pelo que vejo, fazendo uma pretensiosa meditação sobre a costureira. E não é sem importância, acrescentou logo o meu dorido amigo na nossa sociedade vestida, uma meditação sobre tão curioso agente, infinitesimal e ignorado, da grandeza e da majestade das altas camadas representativas, para se verificar quanto à ação desses pálidos infusórios da sociedade benéfica, alta e fecunda. Basta supor por um instante todas as grandes damas dos upper than thousands, mal vestidas, simplesmente achambradas ou nuas, reduzida ao mínimo ou a nada a sua beleza obumbrante. Por inferência, iríamos examinar os fundamentos da grandeza dirigente de seus maridos e pais. A crítica com tal estímulo estender-se-ia, e a massa, por contágio impregnada de um irrespeito anárquico e desmoralizante, faria a sociedade naufragar. De resto, não são precisas tantas justificativas. A ciência de hoje faz a corte aos infinitesimais, aos pequeninos. Está aí um ponto de contato entre os políticos de sufrágio universal e os homens de laboratório. Ponto de contato, sobre modo honroso para ambos, disse eu então. Não era bem disso que eu queria falar, emendou Gonzaga de Sá com aquela sua voz pausada, cheia de mansuetude e bondade. Eu lastimava não ter tido uma longa e perfeita intimidade com alguma costureira, pela razão de ter ficado até hoje ignorante dos atavios, das rendas, dos gêneros, espécies, raças e variedades dos chapéus e dos vestidos. Darwin sentiu durante toda a vida não ter aprendido álgebra. Eu lastimo não conhecer a técnica da Notre Dame. Ao me dizer, Gonzaga de Sá, que ignorava completamente tão transcendente departamento da vida, que não tinha as menores noções de conhecimento tão útil à filosofia das paixões, à ciência dos costumes e à análise das cristalizações sociais, diminuiu-se-me a admiração que eu lhe tinha, e tão tumultuaria se mostrava desde o início das nossas relações. Gonzaga de Sá estava rebaixado a meus olhos. Platão não conhecer o vestuário das damas de Atenas era possível? Como se saberão ao certo os fortes motivos da custosa nomeação de tal delegado ao Congresso da Repressão da Vadiagem dos Cães na Itália? Se não souber com exatidão de que fazenda era a saia de Mademoiselle Zedolin, que dançou num baile chique e partiu para a Europa pouco antes daquela nomeação, um vestido possui sempre um imenso poder vibratório na nossa sociedade. É um estado d'alma, é uma manifestação do insondável mistério da nossa natureza, a provocar outras e outros. E como Gonzaga de Sá, um sábio, um pensador, um sutil anotador da vida, não lhe tinha estudado a história natural? Enfim, disse-me ele, pode parecer que naquela procura de fazendas de rendas, naquele ajustamento torturado de panos às carnes, há o anseio de um ideal de plástica superior, etérea, imponderável, acima da grosseria dos nossos corpos terrestres, que há em tudo aquilo alguma coisa de desinteressado, de espontâneo, dela para ela,
Mas qual? Sabes, para que aquilo tudo? Para quê? Para arranjar um casamento, 4 filhos e criar um cavador a mais, malcriado, feroz, exigente, inóbil. Algumas, ainda por cima, aprendem violino. Foi então que me arrependi de ter mal julgado meu excelente e arguto amigo. Ele não parava nos detalhes, talvez mesmo não soubesse o que era voilá, nanzuk, escocês, sultache e outras sabenças de costureira, mas atingir a lei básica, a filosofia primeira do vestuário feminino e, quem sabe, masculino. Uma única objeção poderia surgir a ela, porque se vestirão bem as damas fáceis, tudo se resume, para manter o seu rigor generalizante, em modificar um pouco, na noção de casamento, o dado de sua duração. Feito isso, a lei Gonzaga de Sá é perfeitamente rigorosa e verdadeira. Mas aquele olhar que a menina bonita, por misericórdia, deitou-me decididamente e me enterneceu. Eu me pus, de repente, a favor das damas contra a elegante delicadeza de Gonzaga de Sá. Oh, Gonzaga, que perversidade! Não te apiedas, vai esmagando. Não, absolutamente não. Os indivíduos me enternecem, isto é, o ente isolado a sofrer, e é só. Essas criações abstratas, classes, povos, raças, não me tocam, se efetivamente não existem. E, pelo conceito literário, filosófico, sociológico e religioso, mulheres têm até uma grande afeição de ordem puramente intelectual, bem entendido, para que não haja contradição. Afeição, na verdade, e é infinita e absorvente. Espantas-me. Não me acuses de inconsequência, apieda-me o indivíduo a sofrer. Já tu disse, mas certas criações intelectuais nossas, incapazes de me provocar o sentimento profundo que posso nutrir por uma pessoa, são, contudo, bem reais para me despertar, às vezes, simpatia ou indiferença no campo abstrato que lhes é próprio. Detesto a antropologia e amo a crítica religiosa. Foi meu anseio quando moço, logo ao ler Renan, partir para a Europa e estudar o hebraico, o sânscrito e o zende, mas não me foi possível. É que algumas criações da inteligência humana são orgânicas, articuladas e perfeitas, não resultam de aproximações, da escolha de certos dados e abandono de outros arbitrariamente. Não provém de médias guerreiras. Deves ter reparado que o recurso aritmético da média tudo avassalou. É um recurso poderoso e razoável para certos aspectos da nossa atividade, mas perfeitamente impróprio para dar a feição sentimental de uma classe, de um povo, ou mesmo traduzir as suas determinantes da inteligência e caráter. Por sua própria natureza, a inteligência, o caráter e os aspectos sentimentais, com o suporem a sociedade, são tiranicamente individuais. O gênio é Rousseau, não são os suíços. Poderias dizer, na média, no Rio de Janeiro, por ano nascem tantas pessoas, pois trata-se aí de números, mas errarias grosseiramente se dissesses que na média os cariocas são felizes. A felicidade, sensação tão volátil, instável, irredutível de homem a homem, é coisa diferente. E não consente média a abranger centenas, milhares e milhões de seres humanos. Imagina tu que Madame Belasman de Petrópolis tem um grande joanete, um defeito hediondo, com o qual sobremaneira sofre, e o operário Felizmino da Mortona orgulha-se em possuir um filho com talento. Madame Belasman vive acabrunhada com a exuberância de seu joanete. Passou a meninice a sofrer por ele. A adolescência foi-lhe uma angústia, e tão insignificante aumento de seu pé na sua consciência reflete-se duradouramente, continuamente, com as manifestações mais inacreditáveis e aterrorizantes. Entretanto, Felizmino, quando bate rebites, sorri e antegoza o estrondo que uma parcela do seu sangue vai causar na sociedade. Os companheiros acreditam no doido. E já porque uma vez ele se tenha referido entusiasticamente às brilhantes qualidades do filho, criou para este 2 ou 3 inimigos. Está sagrado. Quem é mais feliz? Pergunto. Madame Belasman ou o Sr. Felizmino? E, à vista disso, poderás dizer que todas as damas de Petrópolis são felizes e os operários de fundição são desgraçados? A média possível para a felicidade das classes? Nós, os modernos, nos vamos esquecendo que essas histórias de classe, de povos, de raças, são tipos de gabinete, fabricados para as necessidades de certos edifícios lógicos, mas que, fora deles, desaparecem completamente. Não são? Não existem. Compreende-se a esfera, o cubo, o quadrado, em geometria, mas, fora daí, é em vão querer obtê-los. E de tal modo este engano está agitando a nossa opinião, que parece-me
vai ressurgir o famoso debate escolástico dos universais. Tu o conhece, não é? Mal. Encheu a Idade Média a perguntar: certas ideias gerais são uma realidade? Existem de fato ou não, fora dos indivíduos que a concebem? Por séculos a opinião se dividiu, o debate se alongou, e houve entre os sábios partidários apaixonados, realistas e nominalistas, como hoje nos nossos cavalinhos, entre seus juvenis frequentadores há azuis e verdes. O moderno debate ainda não se estabeleceu. Embora isso, eu sou conceitualista como Abelard, e por sê-lo é que tenho pena de Madame Bellasman, em face do orgulho do Felizmino, da fundição de Mortona. A noite caía rapidamente, a tarde, dúbia, apressara-lhe a queda, e não nos dera senão um monocrômico crepúsculo de chumbo, com bambolinas de teatro. Por nós uma caléstra descoberta, suja e feia, passou, sopesando um par gordíssimo, que parecia não temer a tempestade que se anunciava. Tínhamos deixado o parque e descemos pachorramente a Rua da Constituição, sem medo também do aspecto torvo da tarde. Depois da caleça, estalou uma leve charrete, cuja passagem pôs alguma coisa de alado, de independente e petulante naquele ambiente taciturno. Nós dois, por minuto, quando, no Largo do Rocio, estivemos sem nada a dizer, parados, olhando para um lado e o outro, até que Gonzaga me disse: vamos ainda ao Garnier, pois quero comprar o Poincaré, La Science et Hypothèse. Depois iremos jantar umas petisqueiras. Descemos a avenida em direção à Rua do Ouvidor. Pleno contato. Quando fui à secretaria dos cultos tratar da questão do cardeal, falei em primeiro lugar, como era natural, com o diretor-geral dos cultos católicos, o barão de Inhangá. Era um velho funcionário do tempo do Império, que se fizera diretor e barão, graças ao seu nascimento e à sua antiguidade de funcionário. Homem inteligente, mas vadio. Nunca entendera daquilo, nem de coisa alguma. Entrara como chefe de seção, e durante as horas de expediente, o seu máximo trabalho era abrir e fechar a gaveta de sua secretária. Foi feito diretor, e logo que se repimpou no cargo, tratou de arranjar outra atividade. Em falta de qualquer mais útil aos interesses da pátria, o barão fazia a toda hora e a todo instante a ponta no lápis. Era um gasto de lápis que nunca mais se acabava. Mas o Brasil é rico e aprecia o serviço de seus filhos. Quando completou 25 anos de serviço, foi feito barão. Como dizia, falei-lhe em primeiro lugar, e ele me mandou ao chefe da seção de alfaias e paramentos. Logo que entrei na sala, feriu-me o destaque original de Gonzaga de Sá. O chefe da seção era uma mediocridade das mais baratas, mas senti em Gonzaga muita naturalidade, muita força nas suas maneiras e um forte ar de segurança no seu alto semblante. Depois de expor ao diretor da seção o objeto da minha visita, ele tomou o papel que eu levava e escreveu no alto de uma das folhas: ao senhor Gonzaga de Sá, para informar e dizer a respeito. Fomos, eu e o contínuo que me acompanhava, até o oficial designado, e tive verdadeira alegria em verificar que era aquele de quem me afeiçoara ao entrar. Reparei que, antes de escrever, o magnífico chefe das alfaias e paramentos meneou a caneta ao jeito de um esgrimista. E pareceu-me que a tinta lhe ia pingando do nariz tímido e vermelho. O seu cursivo, ao fim de minutos, naquelas minguadas letras, surgiu caprichoso, floreado e abundante de uma respeitabilidade de escrita chaldaica. Segui o papel até a mesa de Gonzaga de Sá, a quem expus a atroz dificuldade. À luz da leitura vagarosa do processo, o simpático informante considerou bem o caso, e em breve, sorrindo com sua úmida boca de moça, perguntou-me: por que não se ouve à Secretaria da Propaganda em Roma? Logo, porém, tomando da pena num papagaio, pôs-se a informar com a solenidade requerida. Fora tão brusca a passagem de uma atitude à outra, e os gestos revelaram-me tão bem as suas duas pessoas, que senti imediatamente como se escondia, sob aquelas formalidades passageiras, a palpitação moça de uma inteligência livre, que se adaptara superiormente ao feitio espiritual de sua terra e à sua própria fraqueza de gênio prático. Foi verdadeiramente daí que nasceram as nossas relações. Por meses seguidos, nós nos encontramos rapidamente, cumprimentando-nos com as maiores arras de simpatia. Insensivelmente, esses encontros demoraram-se,
e, portanto, melhor eu pude ir percebendo que se ocultava, sob o seu azedume habitual, uma grande alma compassiva. Em começo pareceu-me que ele sistematizara o ressaibo amargo de alguns pequenos desgostos para formar um temperamento original, mas com o tempo verifiquei que não havia em todas as suas manifestações nada de buscado, de procurado. Tudo nele era estrutural, e as suas originalidades lhe tinham vindo naturalmente e foram-se fazendo com um lento trabalho sedimentar do tempo, do isolamento, da bondade, do íntimo sofrimento. Então desconfiei que uma grande mágoa lhe turvara a mocidade, e que essa mágoa, por não a ter nunca confessado, por não lhe consentir a sua reserva, ficou-lhe imprecisa, vaga e fugidia. Procurei decifrá-la e concebi hipóteses. Não vinha de amor, seria vulgar demais para Gonzaga de Sá. Entretanto, não afianço. No meu amável amigo, a crítica precedia qualquer ato. E assim, o amor não faz males. Enfim, teria tido sempre esse gênio? Ele mesmo me confessara que, a bem dizer, se esquecera de casar, e só lhe passara isso pela ideia nas 2 vezes já aludidas. Seria de alguma delas que vinha a mágoa? Não sei. Contudo, uma ou outra vez, surpreendi-lhe certos gestos estranhos. Continua.